dia, oitavo ano, mais uma vez juntos para a nossa terceira aula de estatística. Nós vamos finalizar estatística agora. Então, nós vamos falar sobre amplitude. Então, para escalar o time titular, um técnico de futebol de salão avalia 2 jogadores para a posição de atacante. Inicialmente, ele observa o número de gols marcados pelos jogadores nas primeiras 5 partidas do campeonato. Então, ele tem aqui, pessoal, 2 jogadores para avaliar. Quem são? O Luiz, foram 5 partidas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver o número de gols que cada um fez por partida. O Luiz fez 1 gol na primeira, 3 gols na segunda partida, 2 gols na terceira, 1 gol na quarta e 3 gols na quinta. O Hugo, ele fez 0 gols na primeira, 4 gols na segunda partida, 1 gol na terceira, 3 gols na quarta e 2 gols na quinta partida. Então, o que ele quis fazer primeiro aí, esse técnico? Ele falou assim, vou determinar a média de gols. Então, ele pensou em avaliar pela média de gols. Ou seja, aquele que tivesse maior número de gols seria o melhor dos jogadores. Então, vamos organizar a média do Luiz. Então, o Luiz tem 1, mais 3, mais 2, mais 1, mais 3, dividido por 5, porque foram 5 partidas. Então, 1 mais 3 é 4, 4 mais 2, 6, mais 1, 7, mais 3, 10. Então, ele fez 10 gols, dividido por 5, a média de gols foi 2 gols por partida. Agora, vamos ver a média do Hugo. O Hugo fez 0, mais 4, mais 1, mais 3, mais 2, dividido por 5 partidas. Olha, vamos verificar. 4, 5, 8, mais 2, 10. Ele também fez 10 gols ao todo, dividido por 5, vai dar 2. Opa, o que aconteceu aqui? Acontece que a média dos dois foi igual. Então, poxa, difícil, não vai dar para avaliar dessa maneira. Então, como ambos os jogadores estão com as mesmas condições físicas e com a mesma média de gols por partida, o técnico decidiu analisar outra medida. Então, vamos lá. Qual a diferença entre o maior e o menor número de gols por partida de cada jogador? Vamos ver. O Luiz, qual é a partida que ele fez mais gols? Ele fez 3. E a que ele fez menos foi 1. Então, 3 menos 1 vai ser 2. E o Hugo, o que acontece com o Hugo aqui? A partida que ele fez mais foi a que ele fez 4 gols. E a que ele fez menos foi 0. Então, 4 menos 0 vai ser igual a 4. Você acabou de calcular a amplitude. Então, vamos lá, vamos ver aqui, Você acabou de calcular a amplitude do número de gols de cada jogador em 5 partidas. Então, a amplitude de um conjunto de cálculos é a diferença entre o maior e o menor valor desse conjunto. Então, pega o maior valor, subtrai o menor e aí nós temos a amplitude. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui. Olha, a amplitude nos dá a ideia de como os valores estão distribuídos em torno da média. Olha, vamos analisar o Luiz. A média de Luiz foi 2. O maior número de gols foi 3 e o menor foi 1. Então, 2, a média, ela está entre o maior valor, que é 3, e o menor valor, que é 1. Agora, vamos observar o que aconteceu com o Hugo. A média de Hugo foi 2. O maior número de gols que ele marcou foi 4. E o menor número foi 0. Olha, então, a média ela está um pouco mais distante
distante. Então, olha, nessa situação, a amplitude sugere o quê? Que o jogador, o primeiro jogador, que é o Luiz, ele foi mais regular em todas as partidas. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nessa situação, a amplitude sugere que o primeiro jogador foi mais regular que o segundo, porque as quantidades de gols marcados por ele estão mais próximo da média. Olha, ele está bem mais próximo da média. E esse está mais distante. 0, menor número, 4, maior número de gols. Correto? Então, bem simples aí essa parte de amplitude. Vamos lá para a matemática em detalhes. Olha, pessoal, essa parte aqui eu vou ler com vocês, vou explicar, porque aqui tem tudo que nós trabalhamos nesse capítulo de estatística. E nós estamos encerrando esse capítulo agora, correto? Então, vamos lá, que está bem legal essa parte. Nós temos um gráfico de notas, nós temos aqui na linha horizontal as notas e na linha vertical nós temos o número de alunos. O gráfico ao lado apresenta a distribuição de frequências de notas obtidas pelos alunos do 8º ano em uma prova com 10 questões, as quais valiam 1 ponto cada. Vamos calcular as medidas de tendência central e a amplitude. Quais são as medidas de tendência central? Pessoal, as medidas de tendência central são média, mediana e moda. Então, média, mediana e moda. E a amplitude, que nós acabamos de ver. Para determinar a média das notas da turma, somamos todas as notas e dividimos pelo número de alunos. Bom, então vamos ver. Eu tenho 4 alunos que tirou nota 4, 4 vezes 4. 7 alunos que tiraram nota 5, 7 vezes 5. Mais 9 alunos que tiraram nota 6. Mais 9 alunos que tiraram nota 7. Então, olha, 4 vezes 4, 7 vezes 5, 9 vezes 6, 9 vezes 7, mais 5 alunos que tiraram nota 8. 5 vezes 8, mais 4 alunos que tiraram nota 9. 4 vezes 9, e mais 2 alunos que tiraram nota 10. Somamos tudo e vamos calcular a média. A soma total, 264, dividido por 40, que é o total de alunos da turma, a média foi 6,6. Então, a média de nota dessa turma gira em torno de 6,6. Para calcular a mediana, nós temos que escrever todas as notas em ordem crescente ou em ordem decrescente, não importa. Então, nós vamos ver quantas notas 4, escrevemos todas as notas 5, as notas 6, ó, que vem até aqui. Deixa eu só frisar aqui com um lápis aqui mais forte um pouquinho, para que vocês percebam. Então, aqui no centro eu tenho 6 e aqui eu tenho 7. Então, olha, todas as notas 6, todas as notas 7, 8, 9 e nota 10. Ao todo, né, nós temos aqui, vamos ver, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 notas, porque nós temos 40 alunos. Então, a gente separou 19 notas para um lado, 19 notas para o outro. E sobrou o que aqui? 6 e 7. Olha, turma, lembra quando nós falamos em mediana? Se o número de valores for par, o que nós vamos fazer? Somar os dois valores e achar a média entre eles. Então, ora, para calcular a mediana, verificamos se o número de valores é par ou ímpar. Como há um número par de elementos, calculamos a média aritmética dos termos centrais. Então, 6 mais 7 dividido por 2. Qual é o valor? 6,5. Correto?
Então, vamos continuar aí fazendo a leitura. Vou fazer a leitura com vocês, tá? Note que, nesse caso, a mediana é a média aritmética do 20º e do 21º valor, depois de colocados em ordem crescente. O mesmo aconteceria se os valores fossem escritos em ordem decrescente. Como podemos saber os valores centrais sem escrever todas as notas? Veja 2 exemplos. Olha, eu não preciso escrever todas as notas, fica longo, né? Então, vamos ver. Nesse caso, excluindo o valor central, ficaremos com 52 valores. Isso significa que a metade, ou seja, 26 valores estão antes e 26 valores estão depois do valor central. Portanto, o 27º valor está no centro e é a mediana, correto? Isso caso tenhamos 53 valores. Caso tenhamos 46 valores, ou seja, um número par, excluindo os 2 valores centrais, restam 44 valores. Assim, 22 estão antes e 22 estão depois. Ou seja, o 23º e o 24º valores centrais são centrais, né? A mediana é a média aritmética desses 2 valores, correto? Então, não haveria necessidade de escrevermos todos os valores. É possível usarmos esta forma, né? Ó, depois vocês vão ler de novo e vão calcular essa mediana sem ter que escrever todos esses valores aí, que acaba ficando um pouco cansativo, né? E podemos também errar, esquecer de escrever alguns deles. Para determinar a moda, verificamos a nota com maior frequência. Nesse caso, são as notas 6 e 7, pois ambas aparecem 9 vezes. Assim, o conjunto das notas é bimodal. Então, eu posso ter 2 modas. Eu tenho a moda 6 e tenho a moda 7. Finalmente, calculamos a amplitude, que é a diferença entre a maior nota e a menor. A maior nota é 10, a menor nota foi 4. Então, a amplitude será 10 menos 4 igual a 6. Bom, pessoal, conforme combinado, nós vamos trabalhar as atividades conforme eu for passando o número da página, o número do exercício para vocês, e isso irá ocorrer em nosso grupo. Aguardo vocês lá, pessoal. Tchau, tchau.